que a diretoria da OAB vai passar para vocês. E sem maior delonga, eu vou já passar a compor a mesa para te dar início aos trabalhos da noite, tá certo? Para compor a nossa mesa, eu chamo o ilustre senhor presidente da subseção da OAB de Santana, Dr. Cláudio Moreira do Nascimento. Chamo também o ilustre senhor secretário-geral da subseção da OAB de Santana, Dr. André Garcia Ferracini. Mais uma vez, semana do Dia das Mulheres, favorece nossa mesa a doutora Marilene Barbosa Lima, tesoureira da subseção da OAB de Santana. Passo a palavra agora Marilene, que é um secretário do Estado. Bom, então vamos falar primeiro Semana da Mulher, dia 8, tivemos comemorações na casa. Nossos patrocinadores, um deles foi a editora LTR, que gentilmente concedeu alguns livros, entre eles esse curso de Direito do Trabalho e a CLT, já com inovações do novo CPC. Então, vamos ficar até o fim, porque o sorteio será o final. Bom, sim, foi o que eu falei, já está com o outro conhecido. Beleza. Bom, a segunda informação que eu trago para os senhores, de total interesse, é que a OAB do Rio Grande do Sul, já na presidência do atual presidente nacional, o Dr. Cláudio Lamáquia, ele no site da OAB tem um novo CPC anotado. É só baixar. Eu vou dar o site, tá? Aqui. Para vocês baixarem o compacto, beleza? Então, assim, a OAB Nacional, no site da OAB Nacional, vocês vão encontrar o novo CPC anotado. O endereço é... No site da OAB Gaúcha. Isso. OAB do Rio Grande do Sul. OAB, exatamente. Vou dar o endereço. OAB Gaúcha. www.oabrbs.org.br. Novo CPC anotado. E a Associação dos Advogados de São Paulo também está disponibilizando para todos que acessarem o site, também o CPC, como é que é aqui? Pílulas do novo CPC, um mini código e alguns vídeos informativos. O endereço www.aasp.org.br, novo CPC, conhecimento. Da ASP é por tempo limitado, depois só vão acessar os associados. Então aqui fica a dica para os senhores e boa palestra para nós. Passo a palavra agora ao doutor André. Boa noite a todos. Estamos então no último dia do nosso seminário sobre o novo CPC. Primeiro dia, além da visão geral, foi passada essa informação sobre as alterações com relação à tutela provisória, honorários advocatícios com mudanças substanciais. Ontem nós falamos sobre recursos, sobre agravo de instrumento e sobre toda a celeuma da coisa julgada em ação rescisória, que vai gerar muitas controvérsias. E hoje nós vamos iniciar com a exposição sobre direito intertemporal, e nosso expositor, ele é advogado, especialista e mestrando em Direito Processual Civil, professor assistente do curso de graduação da PUC São Paulo, membro do grupo de Direito Probatório do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo, e do grupo de Direito Intertemporal do Fórum Permanente de Processualistas Civis e autor de artigos publicados em coletâneas e revistas especializadas em Direito Processual Civil, Direito Constitucional
e Direito de Propriedade Intelectual, Dr. Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro. Senhores, muito boa noite. Gostaria, antes de tudo, de agradecer o gentil convite que me foi feito pela OAB Santana e pela Universidade de Anguera. E eu faço na pessoa dos coordenadores, Dr. André Garcia Ferracini, Dr. Luiz Henrique de Paula Alves Minuti, e também do nosso presidente, Dr. Cláudio Moreira do Nascimento. É uma honra muito grande poder estar nessa noite conversando com os senhores sobre um tema que me aflige demais. Não quero, de maneira nenhuma, ser alarmista, nem tampouco terrorista. Mas, o que se avizinha para nós em relação a este momento de transição de um código inteiro, do CPC de 73, para toda uma nova legislação, que é o CPC de 2015, é realmente, como diria aquele locutor da ESPN, é o caos. Então, o que eu vejo, se vocês me perguntassem o que eu vejo para a próxima semana, é isso. Essa é uma foto de um tsunami chegando numa praia da Austrália. E vejam como as pessoas estão todas tranquilas, deitadas na areia, ainda tem sol, mas o tsunami está chegando. E esse tsunami se chama novo CPC. Por que eu digo isso? Primeiro, quando a gente trata de direito intertemporal, a gente tem que pensar que nós temos um passivo de ações em andamento da ordem de 50, 60 milhões de processos. E todos esses processos vão precisar fazer uma transição segura entre uma legislação e a outra. De outro lado, o direito intertemporal ele não é uma matéria, digamos, muito simpática. É uma matéria extremamente teórica, é uma matéria que é tida por muitos como uma matéria chata. Então, isso se reflete em duas questões. Primeiro, nós não temos, por tradição, estudar o direito intertemporal. E segundo, nós não temos na academia grandes profissões de direito intertemporal. Quer dizer, deixa eu só fazer uma ressalva, temos clássicos, muitos clássicos. Carlos Maximiliano, Limon de França, vários autores se dedicaram a tratar do direito intertemporal. Mas, se comparado a quantidade de autores que escreveram sobre direito intertemporal e que escreveram sobre tutela provisória, agora tutela provisória, né? Desde 94, vocês vão encontrar talvez 3, 4 vezes mais obras sobre as tutelas de urgência do que sobre direito intertemporal. E a gente só para pensar em direito intertemporal nesses momentos. Isso faz com que a gente se ressinta de uma base teórica para enfrentar esse momento. Eu não vou fazer uma exposição muito teórica. Eu quero basicamente apresentar para vocês alguns nortes que a gente vai poder seguir e depois eu vou trabalhar com casos práticos que eu acho que é a melhor maneira de tratar esse tema. O que é o direito intertemporal? Na verdade, a gente, quando estuda o direito intertemporal, a gente estuda a alocação temporal, tempo basicamente, de um conjunto de normas, de um conjunto de fatos, para saber qual fato e qual norma vai reger aquela situação. Basicamente, é este o conceito de direito intertemporal. O que a gente está tratando, na verdade? De dois fenômenos. Primeiro, o da retroatividade ou da irretroatividade da lei. E o segundo, da ultratividade da lei para atingir atos futuros. Então, basicamente, quando a gente fala de direito intertemporal, a gente fala de retroatividade ou irretroatividade e de ultratividade. Evidentemente que os processos findos não nos causam problemas. O que se encerrou em 73, sob a ótica do CPC de 73, com ele vai morrer. Evidentemente que os processos que forem distribuídos a partir do dia 18 de março também não vão nos causar problemas, porque em relação a eles vai se aplicar o CPC de 2015. Então, o nosso ponto de discórdia é justamente os processos pendentes.
E para resolver este momento de transição dos processos pendentes, basicamente a doutrina se valeu de 3 teorias ao longo desses tempos. A primeira é a da unidade processual. O que ela diz basicamente? Se um processo começou sob a ótica de uma determinada legislação, ele tem que ir até o final com aquela legislação. Essa é uma teoria que não vingou e ela não é bem recebida porque você prolonga por demais a aplicação de um código revogado. Então, pensando no Brasil em que a gente tem causas com 10, 15, 20 anos, você pensar em aplicar o CPC de 73 em 2036 é algo absolutamente absurdo. Então essa teoria ela não vingou basicamente em lugar nenhum. Há uma outra teoria que é a das fases processuais. Então, divide-se o processo evidentemente em fases: postulatória, probatória, recursal, execução, cumprimento de sentença, e tramita em uma determinada legislação até que se termine aquela fase. E aí, a partir da próxima fase, você aplica a legislação nova. Essa teoria também não é a mais adequada, porque quando a gente pensa que há algum tempo já não há mais como muito se distinguir quais são as fases do processo, se você tem produção antecipada de prova, que diria respeito à fase probatória, mas ela é antecipada. Quando você pensa em medidas executivas numa tutela provisória, que fase que é essa? Então, esta doutrina das fases processuais, ela também não nos parece adequada. E aí vem aquela que é adotada, já era adotada no momento de transição do CPC de 39 para o CPC de 73, e que vai ser novamente adotada neste momento de transição do CPC de 73 para 2015, que é a teoria do isolamento dos atos processuais. Basicamente, o que se diz aqui é o seguinte: o processo é composto por uma sequência de atos, e esses atos podem ser isolados. Então, se porventura entra em vigor uma nova legislação no curso e na prática de um ato processual, você continua praticando aquele ato com a legislação que está em vigor, e no próximo ato você aplica a lei nova. Essa é uma regra, ela está prevista nos artigos 14.046 do novo Código de Processo Civil, e é uma regra que ela parece bastante interessante. Ela parece que vai resolver os nossos problemas. Por quê? Se o CPC vai ter, evidentemente, aplicação imediatamente, respeitados os atos já praticados, parece que a situação vai se resolver de uma maneira muito simples. Bom, terminou aquele ato, o próximo eu aplico o novo código. Isso não é bem assim. Tanto é que o próprio código excepciona situações que a gente vai ver um pouco mais adiante, em que essa regra da incidência imediata ela não se aplica. Então, por exemplo, na matéria probatória, o artigo 1047 diz que apenas se aplicará o novo código às provas que forem requeridas ou deferidas na vigência do novo código. Então, e além disso, tem situações que é óbvio que a legislação ela não vai conseguir abarcar todas as hipóteses. Então, há situações em que você vai ter muita dificuldade de identificar exatamente se terminou ou não um ato processual. E essa é a nossa tarefa, essa vai ser a nossa missão: distinguir onde termina e onde começa um ato processual. Por isso que eu digo, essas regras legais de transição, elas são suficientes? Não são. E, para isso, a doutrina e a jurisprudência vão ter que trabalhar bastante nos próximos 10 ou 15 anos. É um fenômeno muito interessante, porque quando você procura julgados envolvendo direito intertemporal, você sempre acha que a decisão da Corte Superior, do STJ, por exemplo, ou do Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela só é dada depois de 12, 15 anos da entrada em vigor do código, ou da lei que modificou aquela questão. Então vejam, o que eu estou falando é que a gente vai ter um cenário de incerteza jurídica por esse período, por 10 a 15 anos. A doutrina e a jurisprudência, então, neste momento de entrada em vigor de um novo código, elas vão precisar trabalhar demais.
Vai ser muito interessante, por exemplo, um incidente que é uma inovação do novo código, que é o incidente de assunção de competência, por meio do qual, percebendo um conflito com capacidade de multiplicidade, o STJ fixa a tese. Por exemplo, questões de direito intertemporal, vai ser muito interessante que o STJ esteja atento a esse tipo de coisa para pensar e fixar a tese, diminuindo essa nossa sensação, não só uma sensação, mas uma certeza de que nós teremos um cenário caótico e de insegurança jurídica por um bom período. E quando a gente pensa em direito intertemporal, e até para complementar um pouco dessas regras que a gente tem legais de transição, doutrinárias de transição, a gente pensa em alguns valores. Segurança jurídica é um deles. Direito adquirido é outro. Direito adquirido, as partes têm direitos adquiridos processuais? Por que não? Por que eu não posso ter direito adquirido a um recurso se no momento em que foi dada a decisão, a lei me dava a oportunidade de interpor aquele recurso? Então a gente trabalha com os conceitos como segurança jurídica, direito adquirido processual, previsibilidade. As partes não podem ser surpreendidas no meio do jogo com novas regras. Então a previsibilidade é um elemento muito forte no direito intertemporal. Razoabilidade, naquelas situações limite em que você não consegue resolver a questão, razoabilidade e proporcionalidade vão ter que ser empregadas como técnicas de solução. Situações jurídicas consolidadas, aquilo que já passou, aqueles atos já encerrados sob a ótica do CPC de 73, e essa é uma que eu acrescento nessa exposição, que é impossibilidade de as partes, na verdade, de os sujeitos processuais escolherem que legislação eles querem seguir. Nem as partes, nem o juiz podem escolher se eles querem fazer uma coisa no CPC de 73 ou se eles querem fazer uma coisa no CPC de 2015. Então o juiz não vai poder dar data retroativa na sua sentença ou nas suas decisões para se desobrigar daquele dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, parágrafo 1º. Então, as partes, nem o juiz, podem escolher que legislação eles querem seguir. E aí, então, esta era só uma parte introdutória para a gente se situar no nosso problema. E aí eu passo a trabalhar os exemplos que eu acho que é a parte que talvez seja mais interessante aos senhores. A gente tem algumas formas, algumas modificações substanciais quanto às citações no novo código. Então, no CPC de 73, o réu era citado para contestar. E no novo código, a rigor, ele vai ser citado para uma audiência de conciliação ou de mediação. Aí começam a surgir alguns problemas. Por exemplo, o mandado de citação é expedido no CPC de 73, mas ele não é cumprido. O réu não estava no local naquele momento. O que você faz? Entrou em vigor o novo código. O que você faz? Você recolhe todos os mandados? Ou melhor, os mandados expedidos, mas ainda não cumpridos. Estão na rua com o oficial de justiça. O que eu faço? Eu cumpro como está? Ou eu recolho tudo, mando fazer todos os mandados de novo, já para a audiência de tentativa de conciliação ou mediação? Essa é uma questão de autoindagação. Eu conversei certa feita com um juiz e ele me falou que isso, pensar em recolher os mandados para que eles sejam todos refeitos era um absurdo. Mas, tecnicamente falando, quando foi dada a ordem de citação? Foi dada no CPC de 73. Isso era uma decisão propriamente dita ou é um ato coordenatório? Vai passar um pouco pela análise que nós vamos fazer do que é o ato de cumprir uma citação. É um mero desdobramento daquele síntese que foi dado lá atrás? Ou é um ato processual autônomo que tem vida própria? Porque se você entender que ele é um mero desdobramento do síntese que foi dado, ou seja, partindo da premissa de que o síntese envolve um juízo de admissibilidade da petição inicial, você tem que cumprir, porque o ato praticado é válido, ele foi dado no CPC de 73. Agora, se você entender que o ato citatório é um ato processual novo,
você tem que recolher os mandados e cumprir, e serem refeitos para serem cumpridos como mandados para intimação para audiência de conciliação. Essa segunda hipótese é um caso que eu estou com ele no escritório. O processo em que há litisconsórcio. Um réu é citado, sob a ótica do CPC de 73, para contestar. O mandado volta do outro réu e deve ser expedida uma nova citação no CPC de 2015. O que eu faço? Tem um réu citado para contestar. E eu vou ter que citar um segundo réu para uma audiência. Como compatibiliza isso procedimentalmente? Eu confesso para vocês que eu ainda não... Eu tenho uma semana para pensar o que eu vou fazer sobre esse assunto. Mas, eu digo para vocês o seguinte: aqui a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Ou a gente vai proceder a uma ultraatividade da lei processual de 73 para o fim de citar todos os réus para contestar, porque, vejam, aquele réu que já foi citado pode já ter constituído advogado, pode já ter pagado o advogado, inclusive, para fazer sua contestação, pode já ter apresentado exceção de incompetência, ele já pode ter praticado atos processuais. E aí vem uma outra legislação que fala que o outro réu deveria ser citado para uma audiência. Ou a gente vai ter que trabalhar com uma outra atividade no CPC de 73 para que todos sejam citados para contestar, ou a gente vai ter que trabalhar com uma retroatividade do CPC de 2015 para que aquele que já foi citado seja novamente citado para uma audiência. Dentre essas opções, senhores, me parece que a outra atividade é a menos pior. Mas não deixo de reconhecer que qualquer das opções ela é ruim. E vai acontecer, é um caso prático. E eu confesso a vocês, eu não sei o que vai acontecer, não sei. É um processo na comarca de Duque de Caxias. Eu não sei o que o juiz vai dizer. Eu não sei se ela vai intimar para uma audiência ou se ela vai citar os outros réus para contestar. No Código de 73, você não tinha uma regra que determinava, por exemplo, o intervalo entre as audiências. Agora, no CPC de 2015, você tem uma regra que determina que nas audiências de tentativa de conciliação e mediação, o intervalo mínimo é de 20 minutos. E nas audiências de instrução e julgamento, o intervalo mínimo é de 1 hora. Muito que bem. Se as audiências foram designadas, e já deve ter 1 milhão de audiências designadas para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Evidentemente, essas audiências que foram designadas, elas não observaram esse intervalo mínimo. O que a gente faz? Eu quero fazer uma parte aqui, só para contar um pouquinho, vocês vão ver aqui que tem um enunciado 295 do FPPC. O FPPC é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, é uma iniciativa, assim, mais uma iniciativa brilhante do professor Fred G. Júnior, que ele reúne periodicamente, a cada 6 meses, 300, 400 pessoas para discutir um pouco de processo. Em várias cidades, já teve em Belo Horizonte, Vitória, e o próximo será semana que vem em São Paulo. E a ideia desse tipo de reunião é que a gente produza enunciados interpretativos sobre o novo código. Esses enunciados, eles só vão à frente se aprovados por unanimidade. Então você está falando de 300, 400 pessoas pensando mais ou menos da mesma forma. Então, este enunciado que nós aprovamos, ele tenta resolver essa questão, ao dizer que as regras sobre intervalo mínimo entre as audiências do CPC só se aplicam aos processos em que o ato designado for após a sua audiência. Aí sim seria um absurdo você exigir que um juiz que já tem audiência pautada para setembro, que ele redesigne todas a fim de observar o intervalo mínimo de 20 minutos para a audiência de instrução, para a audiência de conciliação, e de 1 hora para a audiência de instrução. Seria um caos. Então, esta foi a solução que nós conseguimos encontrar para esta problemática. Tutelas provisórias. Outro tema que há profundas modificações no novo código. Eu vou tratar de um ponto só. Primeiro, no CPC de 73, você tinha uma ação cautelar, um processo cautelar, de certa maneira autônomo, que recebia
tinha um número que era pensado, que tinha uma tramitação própria, que gerava uma sentença. E no novo código, a despeito de você conseguir, de você ainda ter uma tutela cautelar, você não tem mais um processo cautelar como a gente o conhece hoje. Isso é fato. Ok. O que a gente faz com as ações cautelares que estão em andamento hoje? Se nós fizermos uma analogia, tem um dispositivo no código, que é o artigo 1046, parágrafo 1º, que disciplina os procedimentos especiais e os procedimentos sumários, que sumiram. Quer dizer, procedimentos especiais você ainda tem alguns, vários. Mas ele disciplina a situação dos procedimentos especiais que sumiram e do procedimento sumário que sumiu mesmo. O que ele diz? Olha, nos casos de procedimento sumário ou nos casos de procedimentos especiais que a lei instituiu, a nova lei instituiu, nós vamos continuar com estes processos até que eles sejam sentenciados. Porque aí, depois dali em diante, a apelação vai com um trâmite normal. Por que não aplicar essa lógica também para as ações cautelares? É a mesma lógica. Se o código extinguiu a ação cautelar como a gente a conhece, nada mais óbvio que a gente continue processando essa ação cautelar até que ela seja sentenciada. E aí, daqui em diante, você passa a aplicar o novo código. É uma hipótese clara de ultratividade do CPC de 73 até que haja a sentença da ação cautelar. Como as falências que se regiam pela lei de 45, Decreto-Lei 7661, todas elas ainda estão em andamento no Fórum João Mendes, apesar da lei nova já ter 12 anos de idade. Exatamente. É uma hipótese que você precisa da ultratividade, porque você não tem compatibilidade nenhuma na nova lei. Então, é a solução que me parece mais adequada para essa situação mesmo, bem lembrada a situação das falências. Então, prazos. Essa é uma matéria que muda bastante. Porque no CPC de 73 você tem prazos corridos, você tem muitos prazos diferentes, né? 5, 10 e 15 dias. E você tem, por exemplo, a dobra do prazo no litisconsórcio, mesmo em processos eletrônicos, quando há procuradores diferentes. E no novo código, você muda toda essa sistemática. Você passa a ter prazos de dias úteis, você passa a ter, em regra, prazos uniformes, exceto para embargo de declaração, e você passa a não ter mais esta dobra de prazo em processos com litisconsórcios e procuradores diferentes quando o processo é eletrônico. Vamos lá. Qual é a dinâmica sob a ótica do direito intertemporal dos prazos? Os prazos que se iniciam antes da vigência do código são por ele regidos. Ou seja, o despacho é publicado no dia 15 de março. Conta em dia corrido, conta o prazo que for estipulado pela lei para aquela situação, e se for hipótese de litisconsórcio, conta com dobro. Agora, os prazos que forem publicados a partir do dia 21, porque dia 18 não vai ter publicação, os prazos que forem publicados do dia 21 em diante, a rigor, você conta da forma nova. A mesma coisa para dias úteis. Você só conta os prazos em dias úteis a partir do momento, a partir dos casos publicados na vigência do novo código. E a mesma coisa para o artigo 229, parágrafo 1º, que diz respeito à dobra. Os prazos iniciados na vigência do CPC de 73 serão integralmente regidos pela lei de 73. Somente aqueles que forem publicados do dia 21 em diante serão regidos pela lei nova. Essa questão dos prazos foi tão problemática para nós e foi objeto de tanta preocupação que nós aprovamos 3 enunciados que basicamente eles dizem a mesma coisa, mas é para reforçar, é para mostrar para quem for interpretar que o prazo tem que ser contado dessa maneira, porque prazo é prazo para advogado. Então, a nossa preocupação nesse ponto de fazer 3 enunciados foi para reforçar muito claramente para quem lê aquilo que não pode ter dúvida de que o prazo iniciado em 73 tem que contar da forma de 73. O prazo iniciado em 2015 tem que contar da forma de 2015. Provas. Eu cheguei a comentar com os senhores logo na abertura que há uma regra específica, né? Há uma regra legal específica sobre o direito probatório e o direito intertemporal, que é a regra do artigo 1047. Basicamente se diz ali as disposições de direito probatório
adotadas neste Código de 2015 aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir do início de sua vigência. Muito que bem. A pergunta que não quer calar: o que é prova requerida e o que é prova determinada de ofício no CPC de 73 ou no CPC de 2015? É aquele requerimento genérico de provas que você faz na petição inicial da sua contestação? Ou, ao revés, é o momento do saneamento e do despacho de especificação de provas, se for o caso, prova requerida no despacho de especificação, prova determinada de ofício no saneamento? É este momento de que o Código está falando. Aqui nós também conseguimos extrair uma regra que dá um pouco mais de racionalidade para o sistema. Porque vejam, a rigor, não seria necessária uma outra atividade como feita pelo Código. Seria mais simples dizer o seguinte: olha, as provas serão feitas de acordo com a lei que estiver em vigor no momento da sua produção. Então, ainda que eu tenha uma prova deferida em 2011, se ela for produzida em 21 de março de 2016, ela deveria seguir a regra nova. Essa seria a mais lógica regra interpretativa do direito probatório. Agora, só podemos pedir cargas d'água, o legislador entendeu por bem que ele deveria dar uma outra atividade para o direito probatório. E aí criou essa regra. As disposições de direito probatório apenas se aplicam às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da sua vigência. Pode me surgir uma primeira questão. Imagine o seguinte problema. É feita uma prova no CPC de 73, agora, 20 dias atrás. É produzida uma prova, é requerido determinado de ofício uma prova, o processo transcorre, é publicada a sentença, a apelação, e no tribunal caça-se tudo, tem um vício de citação, tem uma nulidade de citação, ou a prova é nula. Ok, anula tudo, volta para a instância ACO para que sejam refeitos os atos nulos. Como que a gente faz? Pratica de acordo com o novo código ou pratica de acordo com o código velho? Como a regra de direito intertemporal de direito probatório ela é específica e ela é clara nesse ponto, os atos anulados ou nulos, reconhecidos nulos, os atos reconhecidos nulos, mesmo que numa apelação de 2000, julgado em 2030, quando voltarem para serem refeitos, vão ter que ser observar o código 73. Essa é a mais pura verdade. Então, em direito probatório, também teremos mais alguns problemas. Não sei se todos os senhores sabem, mas modifica-se um pouco não, bastante, a regra de arguição de testemunhas no novo código. No CPC de 73, você fazia aquela triangularização em que saía uma pergunta e chegava outra pergunta na testemunha. Porque necessariamente você fazia a repergunta. E o que você dizia nunca era o que chegava. Agora, no CPC de 2015, muda a técnica. A técnica de arguição direta, não é mais de repergunta. Muito que bem. A prova testemunhal foi deferida no CPC de 73 e a oitiva foi realizada, então, por repergunta. Ok? Digamos que essa testemunha faça uma referência a uma outra pessoa e o juiz entenda por bem ouvi-la. Eu ouço aquela outra pessoa pela técnica das reperguntas ou eu ouço aquela pessoa pela técnica de arguição direta? Esta nova oitiva é um novo ato processual. Se é um novo ato processual, por mais que possa parecer estranho você ouvir uma pessoa numa técnica de repergunta, e depois você ouvir outra pessoa numa técnica de arguição direta, é assim que vai ter que ser feito. Mesmo, inclusive, se você determinar uma nova oitiva da mesma testemunha que você ouviu por repergunta. É uma nova oitiva, é um novo ato processual. Se é um novo ato processual, se é uma nova prova, ela deve ser feita a rigor sob a ótica do CPC de 2015. Senhores, a fase recursal é sem dúvida nenhuma a que vai causar mais problemas. E por quê?
mudou bastante a parte recursal. Vou dar só alguns exemplos. No CPC de 73, você tinha, muito claramente, uma dinâmica de preclusões. Se proferida uma decisão, você dela não recorresse, havia preclusão. No novo código, há uma mudança substancial nesse regime de preclusões. Apenas vai precluir aquilo que está enumerado no artigo 1015, que são as hipóteses de cabimento do agravo do instrumento. Tudo que não estiver no rol do artigo 1015 não será precluível. Se é que essa palavra existe, não será mais objeto de preclusão. Isso tudo vai ser devolvido à apreciação do tribunal por ocasião da apelação, seja nas razões de apelação, seja nas contrarrazões de apelação. Então muda toda a dinâmica das preclusões. Primeira questão é a seguinte: senhores, há uma decisão interlocutória proferida no CPC de 73. Dela houve agravo retido, por exemplo. Indeferimento de uma negociação da lide. Agravo retido. Entra em vigor o CPC de 2015 e é indeferida uma prova pericial. A rigor, o rol do artigo 1015 não contempla a recorribilidade probatória, exceto na hipótese de distribuição dinâmica do ônus da prova. Então essa matéria não vai ser mais objeto de recurso naquele momento. Muito que bem. É proferida a sentença e você vai apelar daquilo. Como você vai fazer essa apelação? Você vai ter que dividir, na verdade, né? Você vai ter que reiterar o agravo retido em relação àquela primeira matéria, porque sob aquela ótica era necessário o agravo retido e é necessária a reiteração. E você vai abrir um capítulo específico para tratar da questão do indeferimento da sua prova na forma do novo código. Este é basicamente o sentido deste enunciado 355 que nós aprovamos. Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto o agravo retido, e questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não sofreu a preclusão, você observa o CPC de 73 em relação àquelas e o CPC novo em relação a essas. Basicamente é essa a lógica. Então, em matéria recursal, já que eu estou falando do agravo, no CPC de 73 você tem uma cláusula aberta de agravo, desde que a decisão lhe cause algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano irreparável, você tem a via aberta do agravo. E agora nós temos hipóteses restritas de cabimento de agravo, pelo menos em tese. Pelo menos este rol do artigo 1015 tende a ser exaustivo. Muito que bem. A decisão é dada no CPC de 73, mas ela é objeto de embargo de declaração. E estes embargos de declaração são resolvidos no novo código, que não mais prevê aquela hipótese recursal. Vamos pensar no exemplo da prova. Você tinha pedido prova testemunhal e prova pericial. O juiz indeferiu a prova pericial e não falou nada sobre a testemunhal. CPC de 73. Você entrou com embargos de declaração para provocá-lo a se pronunciar sobre a prova que ele não falou nada. Esses embargos são resolvidos no novo código, em que nem a primeira e nem a segunda podem ser objeto de agravo instrumento. Como que a gente trata essa questão? Primeira questão: esse recurso, porventura, ele deve ser admitido? Se eu interpor o recurso de agravo após o julgamento dos embargos de declaração, ele deve ser admitido? A meu ver, não. Porque, veja, a decisão dada no CPC de 73, a despeito de incompleta, ela continha algo que já era objeto, ou poderia ser objeto de recurso. A escolha do remédio recursal, se você queria embargar daquilo, ou se você queria agravar daquilo, naquele momento, foi uma escolha da parte. Não faz sentido você realizar uma ultratividade nessa hipótese para depois do julgamento dos embargos, quando aquela hipótese não mais existe. Mas eu confesso para vocês que esta é talvez a minha maior dúvida em relação ao direito temporal, porque embora eu diga que não cabe, eu também penso pela ótica da parte e falo, como assim? O juiz deu uma decisão errada, o juiz
inclusive é uma decisão incompleta. Eu precisava daqueles embargos de declaração. Até porque, se eu recorresse direto em relação à parte sequer apreciada, o tribunal ia falar: opa, supressão de instância. Não vou apreciar, essa própria juiz nem falou. Então, qualquer solução aqui, ela também sacrifica. Esse é o ponto. Mas eu tendo a ficar mais confortável em dizer: a decisão dada no CPC de 73 deveria ter sido recorrida. A decisão dada nos embargos que resolveram é uma nova decisão. E aí tem uma pergunta aqui que é quase irrespondível. Quando nasce o direito ao recurso da parte? É com a prolação da decisão? É quando a decisão se torna pública, ou seja, quando ela está em cartório? Ou é quando ela é publicada no Diário Oficial? Essa é uma dúvida que aflige muito e vai ter problema. Porque veja, você pode ter uma decisão dada no dia 15 de março, mas que apenas se tornou pública, seja por baixar em cartório, seja por inserção no processo eletrônico, dia 21. Que regra está aplicando? A regra segundo a qual essa decisão, você deve considerar como data da decisão a data em que ela foi proferida, ela não me agrada muito, porque ela permite escolhas. O juiz pode muito bem dar decisões lá no dia 20 de dezembro, tudo no data retroativa, para escapar de alguns novos institutos. Então, essa regra não me agrada muito, e por um outro motivo ainda. Imagine que o juiz deu a decisão, colocou dentro do processo, foi para casa, dormiu. No outro dia, ele pegou essa decisão, rasgou e fez outra. Dá para dizer que aquela é válida? Como que a data em que ela foi proferida é a data que vale? Ela só existe juridicamente quando ela entra no processo. Aí vem uma segunda discussão. Bom, a data em que ela é pública ou a data em que ela é publicada no Diário Oficial? Essa é uma discussão bastante interessante, porque também pode existir uma diferença de datas aí. Vejam, a regra segundo a qual o direito ao recurso nasce com a publicação dela em cartório ou inserção no processo eletrônico, ela me parece melhor, porque se você contar da data da publicação, você corre o risco de ter regimes diferentes para duas partes. Então veja, a decisão é dada e indefere uma prova para um e indefere uma prova para outro. Um advogado, muito apressado, toma a ciência em cartório, tira a cópia dos autos e depois agrava o instrumento. O outro espera a publicação no Diário Oficial. E aí, em relação àquele, não há mais direito ao recurso. Tem que ter um regime uniforme de tratamento para as partes. De modo que, me parece, então, ser mais adequado pensar que o direito ao recurso nasce com a publicação, não no sentido de publicação no Diário Oficial, mas no sentido de se tornar público. Ok? Já me deram um toque aqui sobre prazo, né? Sobre prazo, inclusive. Então, eu vou falar rapidamente de dois problemas que são bastante periclitantes. Primeiro, embargos infringentes. Os embargos infringentes somem no CPC de 2015 e são substituídos por uma técnica de julgamento. Eu vou falar só um dos exemplos porque é o mais problemático. Veja, o acórdão por 2-1 reforma a sentença de mérito, que é dado no CPC de 73 e é objeto de embargo de declaração, resolvido no CPC de 2015, quando já não mais existe os embargos infringentes. E aquela técnica de julgamento, ela não se aplicaria porque é uma técnica de julgamento. Como que você vai aplicar aquela técnica nos julgamentos de embargos? Não faz sentido. Aqui me parece que a única saída seria a admissão direta do recurso especial. Não se aplicam mais embargos infringentes, tampouco se aplica a técnica de julgamento, nesse limbo que vai ficar nessa situação hipotética. E vejam, essa situação hipotética, mas provavelmente vai acontecer com todos nós. E gostaria só de falar a última coisa sobre honorários, que esse é um tema que muito é interessante para todos nós, evidentemente. O código muda
em vários aspectos dos honorários. Vou falar só de um: honorários recursais. Não existia no CPC de 73, passa a existir no CPC de 2015. Muito que bem. Só os recursos interpostos do CPC de 2015? Ou em relação a todos aqueles que estão pendentes de julgamento até o momento? A rigor, os honorários se regem pelo princípio da causalidade. Se o recurso foi interposto no CPC de 73, eu não dei causa ao aumento, à majoração recursal. Por outro lado, eu achei um julgado do Supremo Tribunal Federal de décadas, em que se consigna, e espero que a magistratura ache esse julgado também, vou fazer um favor de mandar, em que se diz o seguinte: a partir do momento em que houve uma mudança absolutamente no regime dos honorários, ele pega todos os processos pendentes, inclusive os recursos. De modo que a majoração recursal, nessa perspectiva, deveria ser dada a todos os processos pendentes de julgamento. Eu não sou muito confortável com isso. Academicamente falando, como advogado estou adorando, mas academicamente falando, eu não gosto muito dessa solução. Então, senhores, eu poderia até falar, mas é uma falsa discussão, a entrada em vigor já está mais ou menos tranquilo em relação ao dia 18/3. Eu encerro com esta imagem que, a meu ver, representa muito bem a situação. Senhores, lá na ponta estamos nós com o CPC de 73. Aqui nesta outra ponta está o CPC de 2015. Estes somos nós carregando os nossos processos nessa ponte toda estrupiada. O rio que passa aqui embaixo chama preclusão de coisa julgada. Então, senhores, eu espero que este nosso bate-papo de hoje sirva para que todos nós passemos por essa ponte com todos os problemas que certamente teremos, mas que nós consigamos passar com todos os nossos processos sem que caia nenhum deles. Muito obrigado.